Conta-se que uma família morava em uma casa. Certo dia, o chefe daquela família saiu para trabalhar no campo. Muito cansado, sabia que ia passar o dia trabalhando, caçando e plantando. Altas horas do meio-dia, a mãe sentiu falta de alguns utensílios para casa e resolveu ir rapidamente no mercado comprar alguma coisa. Tinha um bebê. Ela conferiu o bebê, colocou o bebê no berço e foi, para voltar logo logo. O homem retorna para casa e, muito cansado, encontra o cachorro da família na porta de casa, deitado, com cara de bravo e todo sujo de sangue. Tentou escutar, mas não ouviu o choro do bebê. Não teve outra. Apontou a sua espingarda e executou o cachorro. Entrou aflito, preocupado com o filho, e qual não foi a surpresa quando entrou em casa, encontrou o bebê dormindo, em paz, no berço, e ao lado, no chão, uma onça morta. Às vezes nos precipitamos com um primeiro impacto de uma notícia, e daí já tiramos as conclusões, podendo para sempre prejudicar inocentes. O vídeo de hoje trata sobre um caso que mobilizou o Brasil em se tratando de injustiça, maledicências, falso testemunho e ilusão daquilo que não se tem a certeza. Mas antes de mais nada, já está inscrito no nosso canal. Caso não esteja inscrito no canal Dois Passos de Fé, você é um convidado especial. Às vezes gravamos, às vezes ficamos um tempo em ato, mas sempre voltamos. E você que está aqui é muito bem recebido, muito querido. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se faz presente aqui nesse canal que gosta de contar histórias e de trazer reflexões. Bem-vindos ao novo vídeo. Queridos e queridas, o caso da escola base é um caso que literalmente trouxe reflexão. Depois do acontecido, depois, digamos assim, do mal entendido muito além. Depois da quase tragédia, ou por que não falar tragédia? Maledicência e conclusão precipitada. É a reflexão que chamamos hoje. Um caso que repercutiu em todo o Brasil, nos jornais. Mas tudo que tem repercussão, tudo que traz ao grupo, à sociedade, à grande massa, a reações às vezes injustas, começa do início. Uma escola dedicada à educação de crianças, e aquela educação feita com amor, feita com dedicação, com pessoas que começam do zero, investem até o que não tem, para que esse sonho se concretize, se realize. E assim foi, a escola base do início, dedicada a crianças, a alfabetizar crianças, o início das crianças na sua vida escolar, no convívio social com outras crianças, na interação e no compartilhamento de conteúdos de ensino. A dona Maria Aparecida Shimada, casada também com o seu Ikushiro Shimada, a Paula Alvarenga e o Maurício Monteiro Alvarenga. Esses quatro, para começo de início, como poderíamos falar, estavam com um sonho concretizado. Havia uma escola a se tocar. E a escola ia crescendo e evoluindo, a escola ia criando dimensões, ia criando novos enredos, novos elos, divulgada. Mas tudo que cresce, às vezes pode interpelar como inveja para olhos externos. Às vezes quem está de fora não imagina as renúncias e o investimento, não só o financeiro, mas o investimento de vida, o investimento de tempo, o investimento de noites em claro, de renúncia. Quem está de fora às vezes vê resultados, mas não vê o processo do resultado. Mães
exatamente uma, duas mães começou-se a desconfiar que os seus filhos estavam sendo abusados naquela escola. Começaram a conversar com as crianças e as crianças iam confirmando que as mães estavam desconfiadas e procuraram a escola. E a escola negou, mas elas estavam muito certas das acusações e seguiram em frente, meus queridos e minhas queridas. Uma acusação é muito grave, principalmente quando ela é embasada em sugestionamento. Quando não aconteceu, mas você diz poderia ter acontecido com certeza. Comunicaram à polícia, mas comunicaram também à imprensa. A escola base não era instrumento de cultura e de novos conhecimentos para crianças. Era uma escola que ensinava e praticava sexo com os pequenos. E explodiu no Brasil no início dos anos 90 como uma bomba, literalmente como uma bomba. Como que uma escola aparentemente idônea, aparentemente correta, honesta, mexe com coisa tão sagrada como criança, mexe com coisa tão sagrada como a inocência das crianças. E a mídia e os jornais, a imprensa e a polícia e as autoridades começou uma mobilização para que se prendesse, para que se fosse feito justiça, porque 2 crianças foram abusadas. Aí você me pergunta, Lina, mas não foi feito a princípio exames nessas crianças que estavam sendo abusadas? Queridos e queridas, o laudo do IML confirmou. Houve, pelo menos em uma das crianças, sim, o abuso. E isso inflamou a população de tal forma que a escola já não existia mais. Ninguém queria mais ir à escola, a escola estava fechada, os donos da escola estavam cercados. Como se a verdade fosse uma pequena fagulha e a mentira um rolo compressor que vem com toda a força, destruindo tudo e a todos. Maria Aparecida, o seu Cuchiro, a Paula e o Maurício, eles não tinham o que fazer, porque por mais que eles dissessem que não existia, era uma história absurda, ali era uma escola, era um centro do conhecimento, do saber, onde as crianças aprendiam as primeiras letras, palavras, a brincar, a interagir, e as mães corroboravam que mentira, era a escola do sexo. O Maurício, o esposo da Paula, era o responsável por trazer as crianças, levar as crianças na Kombi para casa, de casa para a escola. Foi acusado de, na própria Kombi, conduzir as crianças para casas, para fazerem vídeos de filme pornográfico. Dentro da própria van também era um cenário de filme pornográfico. E as crianças, tão pequenas, relatavam coisas indescritíveis de se falar aqui, numa mistura de crime e numa mistura de maldade. Já dá para se ter ideia que a população se revoltou. Como que faz isso com crianças inocentes? Como que se usa, como que se leva crianças para fazer filmes? Como que se fotografa crianças? Como que se engana a família, a sociedade, onde se pensa que deixa o filho na escola para aprender a escrever novas palavras, novas histórias, e ali elas vão gravar conteúdos adulto. Queridos, as casas dos donos da escola, da Dona Aparecida e o seu Cuchiro, da Paula com o Maurício, a casa era mostrada nos jornais. Aqui mora eles, aqui eles moram, e a população ia na casa e arrebentava a casa, entrava na casa. Imagine inocentes passando por isso. A escola foi invadida, a escola foi destruída, a casa dos donos da escola foi invadida e destruída, eles foram levados, presos com que acusação? Presos a que preço? Presos sob qual demanda? O caso da escola base é um caso que virou livros, documentários, porque depois que passa toda a turbulência, lembra da história que contamos? Depois que o dono da casa viu aquela onça morta, todo um filme passou pela cabeça dele por conta de um segundo, porque ele não entrou e viu
Primeiro, o que ele sugestionou antes de executar o inocente. Às vezes a execução ela pode ser sumária, mas ela pode também reverberar na vida. E foi o que aconteceu. Eles foram presos, eles foram tirados da liberdade da defesa. Ninguém chegou na Dona Maria Aparecida, ninguém chegou na Paula, no seu Cuchiro, no Maurício e perguntou: a versão de vocês, a prova de vocês, realmente foi desta forma? Acusação, culpa, acusação, e a mídia mostrando e a mídia silenciando aqueles que poderiam se defender. O caso da escola base, ele retrata um fato na imprensa brasileira que é de vergonha. Se você perguntar a qualquer repórter, a qualquer jornalista, as pessoas que vivenciaram, mesmo não estando naquela época, mas que assistem, é um caso de se ter vergonha, onde pessoas inocentes foram acusadas, mas você fala, Linda, mas as crianças foram submetidas a exames e deu positivo para o exame. Aguarda. A Dona Maria Aparecida e o seu Cuchiro, tanto quanto a Paula e o Maurício, sofreram de todas as formas possíveis e imagináveis as injustiças daquela acusação de abuso sexual, daquela acusação de terem transformado uma escola em um antro de sexo. Queridos e queridas, o caso da escola base é um caso para se refletir sobre a forma com que temos a iniciativa de tomar decisão quando recebemos a primeira informação. Quando você recebe a história de alguém, a notícia de alguém, você já dá a sentença que vai ser dessa forma, ou você reflete, ou você busca ouvir e ver o outro lado. É muito interessante quando os dois lados são ouvidos e daí você tira a sua conclusão. Essas pessoas não tiveram direito à defesa. A Dona Maria Aparecida, ela teve depressão seríssima, câncer, até morrer. No auge das... Não vou falar nem de investigação, porque não houve investigação, houve apenas acusação, houve um delegado que ficou afirmando e ratificando que eles eram culpados, que ele tinha grandes provas, mas era só um laudo do IML. O seu Cuchiro teve infartos, a Paula e o Maurício não sustentaram um casamento, tiveram que se separar, porque a pressão era grande, a cobrança era grande, e a família se desfez. Existe a mágoa, existe a tristeza. Bonecos, tipo bonecos de Judas, eram feitos com o nome deles, com o formato deles, e era destruído pela população. A população queria literalmente matá-los. Se fosse permitido, se tivessem tido a oportunidade, no auge do estresse, ter o contato com a Dona Paula, com o seu Cuchiro, com o Maurício, com a Paula, e estraçalhá-los, porque eles tinham feito aquela maldade com as crianças. Mas no começo das investigações teve apenas a prova de que crianças, duas mães que haviam dito que os seus filhos, a sua filha e o seu filho haviam sido abusados, e ninguém mais. Ainda chegou-se a acusar outro casal de pais que na casa deles era que acontecia as gravações dos filmes com as crianças. Mais dois injustiçados. Como quem não quer nada, uma das mães que estava acusando meio que disse, olha, pode ser que esta prova física que confirmou que o meu filho estava sendo abusado pode ser que seja um resultado de uma constipação intestinal que ele tem, às vezes para ir no banheiro ele tem problemas, então pode ser que essa fissura não seja abuso, seja por conta desse probleminha que ele tem. Opa, acendeu-se uma lanterninha amarela de atenção. E se tudo fosse uma ilusão criada na mente dessas mães que tivesse sugestionado esses filhos? Queridos e queridas, foi exatamente o que aconteceu. Era uma escolinha do sexo? Não.
Havia abuso contra essas crianças? Também não. Houve a injustiça, a maldade e o julgamento precipitado e mau contra a Dona Maria Aparecida, o seu Ikushiro, a Paula e o Maurício? Com certeza. Após essa confirmação da mãe e de novos exames, de ter confirmado que não era abuso, era problema de saúde da criança, o que fazer? Não tem mais escola. Nem a escola literal mesmo, o prédio todo destruído. O seu Ikushiro, o esposo da Dona Cida, ele fala num documentário que deixaremos no final de sugestão, ele fala que ele é muito revoltado. Ele morreu, digamos assim, triste, com o sabor da injustiça. O sabor da injustiça é aquele remédio que você toma amargo, não para ficar bom. Você toma porque não tem outro jeito. E quando você pensa que vai poder adocicar o seu paladar com um novo medicamento, com algo que te dê doçura, novamente vem o amargo. Ele morreu com essa amargura porque, por mais que ele quisesse perdoar, não havia forças para que esse perdão pudesse ser executado. Como perdoar aquele que te faz mal? Na teoria é muito fácil, mas na prática, a Dona Cida perdeu a saúde, a questão do câncer levou a sua vida. O seu Ikushiro também já faleceu. A Paula luta por indenização do governo e das pessoas que a acusaram. É a história tão antiga que fala que por mais que você suba em uma montanha com um travesseiro de penas e lá você rasga aquele travesseiro de penas, é impossível depois você descer da montanha e pegar todas as penas daquele travesseiro. Quando você fala mal de algo que você não tem certeza e justamente ali mora a injustiça e a mentira, você não tem como voltar. Porque todo mundo que ouviu ou vai ficar com a interrogação de dúvida ou não vai ter a percepção da injustiça que foi cometida. O caso da escola base traz uma reflexão que remete à consciência de todo mundo. Cada livro que você lê, cada história, cada documentário, cada conteúdo que você consome sobre o caso da escola base e a injustiça que aconteceu na escola base, você coloca credibilidade na humanidade com dúvidas. Se você é uma pessoa que sempre tem tendência a ouvir uma história e sair batendo o pé, julgando e dando a sentença, tome cuidado. Na vida é cheio de Marias Aparecidas, de Ikushiros, de Paulas e Maurícios, pessoas que são acusadas, injustamente julgadas e condenadas. E quando se acorda para fazer justiça, às vezes pode ser tarde demais. Por exemplo, tem a história do Maurice Hastings, um americano que ficou preso 38 anos injustamente por conta de um crime que foi investigado superficialmente. As provas que tinham para inocentá-lo era maior do que as provas para condená-lo. E ele foi condenado e cumpriu pena. Com uma revisão rápida, o juiz entendeu que ele era inocente e ele não havia cometido aquele crime. 30 anos depois, 30 anos perdidos, 30 oportunidades, 30 anos, dias, milhares de dias de sonhos desfeitos. É uma história que você ouve hoje e esquece amanhã, mas os 30 anos vividos na cadeia para ele voltam. O Eberson Lima, já é um caso aqui no Brasil, ele foi também condenado publicamente, preso, bom tempo preso, de forma injusta. Esse não ia com a cara daquele, não gostava daquele, se inventou um crime que envolve crianças, que é algo que mexe no emocional do povo, mexe no emocional daqueles que poderiam ter mais sensibilidade e lucidez no julgamento. E ele foi preso
cumpriu um tempo lá preso e contraiu um vírus que pro resto da vida vai lembrá-lo que tudo mais, cada coquetel que ele vai ter que tomar é consequência de uma injustiça que teve. A Fabienne Maria de Jesus foi uma moça que ela teve o retrato falado, divulgado em uma página, em uma rede social, e essa página divulgou que ela estava raptando crianças, e nesse rapto de crianças ela entregava as crianças para sequestradores, para prostituição, ela raptava as crianças e criou-se um clamor no bairro, nas imediações da cidade, houve uma caça para que se encontrasse a Fabienne. Meus queridos e minhas queridas, esse caso repercutiu no final, depois que essa moça foi destruída por mãos injustas, por mãos que a capturaram e bateram e espancaram, até que ela não tinha mais forças e morreu. E depois entendeu-se que não era ela. A Fabienne estava vindo da igreja. Se você é dessas pessoas que ouve uma história e sai batendo o pé como se fosse um juiz para determinar uma sentença, cuidado. Olha para sua mão agora e vê se ela tem sangue. Ela pode estar limpa, mas o seu coração, os seus ouvidos e a sua boca às vezes profere palavras de julgamento com casos que você nem sabe se é verdade. A dona Cida, o seu Cuxiro, a Paula e o Maurício, e o casal também que foi acusado de ceder a casa para as orgias, aspas, tiveram oportunidade de defender? Tiveram. Tiveram esse direito? Não tiveram. O documentário Uma Reflexão sobre a Escola Base traz uma janela do repórter Valmir Salaro. Ele foi um dos, o carro-chefe, o que levava à frente as reportagens, a voz desse homem, o órgão que ele trabalha é um órgão que levava muita credibilidade. Então todo mundo, quando o Valmir falava da Escola Base, o caso da Escola Base, todo mundo seguia. E depois que caiu a ficha, que foi desvendado que era uma mentira, ele dessa janela reflete que é um caso que não deve ser repetido. A injustiça não deve acontecer. Quando você voltar para casa e ver o cachorro sujo de sangue, entra até o final e vai ver. Tira suas conclusões depois que a verdade estiver aí, diante da sua face. Tá certo, meus queridos? Até o próximo vídeo. Beijo.